Como o André já fez uma introduçãozinha, eu e o Fran, a gente participa de um programa chamado Não Conta Lá em Casa, um programa do canal Multishow, canal a cabo da Globosat. A gente está indo para a 6ª temporada. Nessas 5 primeiras temporadas a gente já passou por diversos países em situações parecidas, um pouco mais dramáticas, um pouco menos dramáticas do que a situação hoje da Palestina. A gente já teve no Afeganistão, já teve no Iraque, já teve na Somália, só 3 países assim que eu acho que tem uma relação de situação com a Palestina. Fora isso, a gente foi Coreia do Norte, Irã, Kosovo, Bósnia, Chechênia, que mais? Albânia, bem legal, Albânia. Não, então, assim, a gente, ao todo, acho que foram em torno de 30 países já que a gente passou, Etiópia, Djibouti, que é um outro país lá do norte africano. Bom, enfim, e a gente ainda não foi para a Palestina, é um lugar que a gente está aguardando com muito carinho, porque é um momento especial. A gente acha que o momento especial é agora, então ano que vem a gente está indo no primeiro semestre para a Palestina. A gente já teve algumas conversas aqui no fórum para agilizar todo o trâmite, para entrar na faixa de Gaza, que é um processo mais complicado. Mas o que a gente pode contribuir aqui nesse debate é a experiência que a gente tem nesses lugares que a gente já visitou e como a visão de do povo brasileiro, na verdade o programa é formado por 4 pessoas, aqui tem 2, como a visão de 4 jovens brasileiros que não são jornalistas, são apenas curiosos e viajantes desses lugares. Então acho que é a nossa contribuição hoje aqui para o debate. Só para completar também, como o tema é juventude e ativismo pela paz, juventude nem tanto mais a gente, infelizmente, mas ativismo ao longo dessas viagens a gente já presenciou de maneiras super diferentes, variadas, defendendo causas também distintas e algumas mais efetivas, outras reprimidas duramente mesmo. E a gente viu o que funciona em certos casos, o que não funciona, e a nossa maneira também de fazer o nosso ativismo, que obviamente primeiro é o nosso programa, que chama atenção para diferentes causas e mostra como é que a gente é muito mais parecido com diversas culturas que aparentemente são tão diferentes da nossa, mas como é que a gente tem muito mais semelhanças com elas do que diferenças, e como é que a gente mesmo, qualquer pessoa, pode no dia a dia tentar ajudar e agir por uma mudança, seja nossa, assim, na nossa comunidade, ou até numa causa de proporções globais, como o aquecimento global ou uma injustiça política de um país qualquer. Acho que a gente já observou ao longo desses anos alguns desses casos, e de repente usar como exemplo mesmo é uma coisa legal. O que a gente vai fazer com isso? Então eu vou fazer... Na verdade eu imaginei que a gente podia organizar, cada um falar um pouco, né? Eu vou me apresentar, eu sou a Manuela, eu conheço quase todas as pessoas que estão aqui, mas eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, tenho uma atuação, acho que todos os mandatos identificados com os direitos humanos e com a esquerda em particular, tem a característica da defesa da criação do Estado palestino. Essa é uma luta que já atravessa algumas décadas e que é uma luta em última instância pela construção da paz no nosso planeta, né? O Oriente Médio é hoje o espaço, o palco da maior parte dos conflitos que a humanidade vive. Casualmente, e esse casualmente tem um francês pelo menos aqui, entre aspas, né? Porque não é nada casual, e nós brasileiros temos essa mania de jogar ironicamente com as palavras, mas casualmente é palco dos conflitos e é o espaço que concentra a maior quantidade de petróleo do mundo. Então é um casual bastante proposital, né? Então nós podemos identificar na bandeira da luta pela paz a luta contra aqueles que economicamente dominam a humanidade. Então acho que é um pouco do debate que a gente deve fazer aqui. Eu queria apenas dizer para vocês que, para mim, a prova da necessidade de nós termos esse fórum e da criação e da convicção daqueles que lutam pela paz para que a gente tenha espaços de diálogo, a construção dessa atividade, que é uma atividade singela dentro da grade do fórum, que não é uma atividade, porque é uma atividade que concentra, né, os meninos têm um programa de televisão e por isso dá uma certa visibilidade. Meninos foi bem carinhoso com vocês, foi irônico que nem o casualmente, mas que concentra os meninos e que, enfim, e que é uma mesa de debate entre jovens, a maior parte jovens organizados, inclusive, né, não é uma atividade massiva. Há um número de dificuldades que nós tivemos para conseguir a mera alocação de um espaço para realizar uma mesa em função do forte lobby para que as atividades do fórum não aconteçam. Então,
aqueles que acreditam na luta pela paz são os que devem persistir mais, né? Como acho que essa é uma lição, um esforço que a gente fez. E assim, né? até puxando um pouco assim das experiências de viagem que a gente teve, até estou agora no momento de reflexão, estou pensando aqui como é interessante assim que são esses movimentos ativistas, pacíficos, de jovens ou da população que fazem realmente as situações se oporem aos interesses governamentais, interesses políticos. Por que eu digo isso? O caso palestino é um caso, eu acho que, muito interessante, porque além de ser um caso super forte e ter uma história de mais de 60 anos, desde a formação do Estado de Israel, é um caso onde tem uma população palestina espalhada pelo mundo. Eu acho que essa população palestina espalhada pelo mundo permite que esses movimentos populares aconteçam ao redor do mundo, como hoje está acontecendo aqui no Brasil. Eu vejo outras situações parecidas, como o caso palestino, como o caso da Somália, que não tem esse ativismo, não tem essa busca, não tem essa luta na rua, que você não ouve ninguém falar nada, entendeu? Então, em que momento a bola da Somália vai ser levantada para os interesses governamentais serem enfrentados pelos interesses da população, os interesses públicos, né? Eu vejo muito mais de dificuldade do que o caso do movimento palestino, que é um movimento que, ganhando as ruas, levantando debate, levantando questões ao redor do mundo, os interesses políticos, os interesses dos governantes, eles começam a ter que... Calma aí, a gente vai ter que ouvir esses caras porque eles têm... Acho que é diferente. Acho que a causa palestina, ela mexe muito mais fortemente com interesses econômicos do que os interesses da Somália. Então, ela aparece mais, acho que isso está certo, né? Porque tem essa distribuição dos palestinos, né? Então, ela aparece mais, a causa da Somália, de outros países mesmo. São causas mais invisíveis, né? Mas também as dificuldades da causa palestina, porque a economia ela tem duas características, né? A aliança de Israel com a economia norte-americana no Oriente Médio, mas também, e aqui não tem nenhum preconceito de origem, mas a influência dos judeus no mundo. Os judeus também são espalhados pelo mundo como os palestinos, né? E concentram um poder econômico muito forte. Mas assim, o caso assim, que eu estou levantando é que eu não acredito em nenhuma mudança que não tenha movimentos populares brigando por essas mudanças, porque o status quo vai continuar o mesmo se tiver o governo por trás decidindo as coisas e não a população, ainda mais em países não democráticos, como é o caso da Somália. Mas eu estou só levantando a Somália só para servir um pouco como exemplo, que é um caso muito forte e ninguém discute nada. Mas, bom, eu acho que a gente deve aproveitar essa questão palestina, aproveitar, já que o debate está nas ruas, e fortalecer esse debate nas ruas, né? Então, quando a Christian convidou a gente para participar desse debate aqui, eu fiquei muito feliz por causa disso, tá? De repente, com a minha experiência, ao longo dos últimos 6 anos de viagem ao redor do mundo, desses países conflitantes e problemáticos, dá essa minha visão de que realmente é muito importante o debate, o diálogo e as manifestações populares. Então, muitas vezes pode sofrer críticas, isso aí não vai mudar nada, mas muda. Então é o que no mínimo vai gerar mídia e vai fazer as pessoas dialogarem. Eu não sei se de repente